Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente. Muitas pessoas me pediram ao longo da história do canal: tio, e o Bruce Lee? E o Bruce Lee? E o Lee Bruce? Bruce Lee, Lee Bruce, Bruce Lee e o Lee Bruce, né? E ninguém pede do Leroy. Pois é, poucos sabem quem foi Leroy. Só quem assistia a sessão da tarde sabe que só tem um mestre, e ele é Leroy. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, nós vamos analisar onde o Bruce Lee e o seu filho estão enterrados. Eu assisti há muito tempo atrás a história da vida de Bruce Lee, e ele é uma pessoa realmente impressionante. Ele é alguém fora completamente da caixinha, né? Como diretor de cinema, ele foi refazendo todos os vídeos dele. É muito legal as lutas, a maneira como ele lida, o cinema como foi para os Estados Unidos. Ele conseguiu se tornar realmente uma pessoa muito famosa no mundo inteiro e misteriosamente faleceu. Há muitos boatos sobre a morte de Bruce Lee, inclusive a alergia dele a certos tipos de medicamento, a qual ele acabou tomando e acabou falecendo. Então, houve até boatos que ele tinha morrido por causa de alergia de certos medicamentos, mas ninguém vai saber a verdade. E misteriosamente, anos depois, o seu filho acabou morrendo durante a gravação do filme do Corvo, né? Ou era o filme ou era o seriado do Corvo, quando houve uma troca de munição dentro de uma das pistolas e ele acabou morrendo no set de filmagem. Mistérios misteriosos, como diriam por aí. Mas eu não entro em teoria da conspiração e nem estou aqui para apontar dedos para falar quem é que matou, quem não matou, se foi o Coronel Mostarda com o candelabro na biblioteca. Isso, para mim, quem deve tomar as rédeas dessas situações, obviamente, são os representantes legais, a polícia, os órgãos que vão realmente verificar tudo o que aconteceu e vão fazer o laudo da morte de ambos e ir atrás de culpados. Tá? Ninguém aqui tem que fazer juízo de valor, a não ser as autoridades que são pagas para isso. Mas vamos lá. Eu separei aqui um vídeo interessante que fala sobre o cemitério onde está enterrado Bruce Lee e o Brandon Lee. E isso foi em 2022. Será que Bruce Lee e Brandon Lee reencarnaram? Será que Bruce Lee ainda está por aí vagando, né? Golpeando as pessoas durante o seu sono? Não, imagina você tá lá dormindo, de repente você levanta, toma um soco de 9 polegadas no peito. É o Bruce Lee que está ali como um obsessor na sua vida. Brincadeiras à parte, será que, obviamente, isso nunca vai acontecer, né? Imagina sobreviver ao soco de 9 polegadas do Bruce Lee. Você tá louco? Aquele cara lá derrubava multidões. E é isso que nós vamos ver. Será que ele está por aqui ou não? Então é um canal interessante que ele grava lugares onde cometeram-se crimes ou mesmo onde estão os famosos enterrados nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente encontra Bruce Lee ou o Brandon Lee, que não é o Jet Li ali. Vamos lá. Esse aqui é Seattle, em Washington, D.C. Olha que coisa legal, não é mesmo? I remember this view. O rapaz fala que ele Right se across the lembra street from the cemetery. dessa visualização aqui, ó, a cidade e o cemitério. Washington, D.C. América é um lugar muito interessante, não é mesmo? Beautiful. Beautiful. I believe that's Lake Washington there. I think that's Lake Washington Bay. And over here on the left is Ali é Washington Bay. Lake Union. Lake Union. Or that could be Lake Union, that could be Lake Washington. But I'm pretty sure that's the bay that's kind of... Bom, ele não sabe qual que é Washington Bay, Lake Union. Bom, tá tudo aí, tá? Tá tudo aí. Washington, D.C. Right across the street Vamos lá. is where we're headed. Vamos lá. Ele vai atravessar a rua e ele vai para lá. That there is such thing as like a Chinese way of fighting or the Japanese way of fighting or whatever way of fighting, because
unless human beings have 3 arms and 4 legs, we will have a different form of fighting. But basically, we have only 2 hands and 2 feet. So styles tends to not only separate man, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, that you cannot change, But if you do not have styles, if you just say, well, here I am, as a human being, how can I express myself totally and completely? Now, that way, you won't create a style, because style is a crystallization, that way, it's a process of continuing growth. I started training with my dad. Esse é muito interessante que a maneira como o Bruce Lee pensa, né? Porque a luta, por mais que existam padrões, estilos e formas, né? Garra de águia, o Shaolin, o louva-a-Deus, o Kung Fu, ele vai criando muitas formas por meio da observação dos animais também, né? A questão do louva-a-Deus, como você fica na posição abaixada e esperando o seu inimigo se aproximar, observando o louva-a-Deus como ele ataca, ou mesmo quando você tem o estilo da serpente ou da águia, quando ataca, é a observação como os animais agem e como eles realmente atacam o seu oponente. Então, ele deixa fluir o estilo de combate. Quando ele fala criar um estilo, é meio uma cristalização, uma padronização, você cria barreiras até mesmo dentro dos seus estilos. Embora ele tenha criado o Jeet Kune Do, que depois toma forma, né, nas mãos do Jet Li e de outros profissionais e que aprenderam muito com o próprio Bruce Lee, né? Agora, o interessante... E aí, vocês aguentam uma análise do Tio Bruce? Nessa imagem, toda e qualquer análise a gente pode trabalhar como se fosse dentro da contabilidade, as pessoas que entendem de contabilidade vão entender o meu raciocínio, como se fosse uma estrutura de caixa, tá? Então nós temos o fluxo de caixa, ativo, passivo e o patrimônio líquido, uma imagem da empresa naquele momento, beleza? Então neste momento, que tipos de ações, energias e comportamentos existiam na vida de Bruce Lee? Que energias existiam com o Sr. Bruce Lee no momento desta gravação? É isso que nós vamos analisar, ok? Então é uma foto estacionária, onde eu estou vendo a energia de uma pessoa. Imagina que você tirou uma foto de parentes que estavam bem naquela foto e depois tirou uma foto com parentes que estavam doentes com câncer. Você tem 2 estruturas. Você vai olhar o paciente, nos seus amigos, seus familiares com câncer, você vai olhar e vai falar, puta, como a imagem, ela traz a doença. E quando eles estavam felizes antes da doença, como a imagem traz e transborda a felicidade. Então você tem 2 imagens em períodos diferentes e que remontam emoções, pensamentos e formas de interpretar aquilo de uma maneira diferente. Feito? Bruce Lee nessa imagem, o que nós temos? Nós temos sim um problema sério se formando na saúde do Bruce. E aí é que é interessante. A gente começa a ver realmente o cachorro pelo rabo ou pela cabeça. Por quê? O Bruce Lee tinha um distúrbio sério, sim, mental. E é interessante vocês entenderem isso. Quando a gente fala que o Bruce Lee ele tinha uma enfermidade nesta região do sistema nervoso e que gerava problemas sérios de enxaqueca, dores respiratórias e síndromes na cabeça, é real. Ele sofria de uma doença, uma enfermidade que acometia o cérebro e todo o sistema nervoso. Como é que você sabe disso, tio Spook? Durante toda a análise dos pontos de energia, ou seja, tomando como princípio a medicina tradicional chinesa e a análise de um princípio de acupuntura, você consegue notar que todos esses pontos relacionados ao sistema nervoso, esses pontos relacionados à cabeça, às têmporas, o occipital e toda essa região da maçã do rosto, eles puxam por uma energia para fora. É como se fosse ele tomasse remédios para problemas desse tipo, ou ele buscasse realmente formas para controlar as suas enfermidades na região do sistema nervoso e da cabeça. E isso é interessante porque ele cria uma rota de fuga. Ou ele tenta esquecer a doença e conviver com ela,
ou ele toma medicamentos para tentar amenizar, mas a dor ela diminui, mas a enfermidade ela ainda existe. Ela está ao redor da cabeça de Bruce Lee. Isso é muito curioso, porque ele tinha, assim, problemas nessa região, não tem como escapar. Nota-se completamente todo esse desequilíbrio do sistema nervoso dele agindo, ou seja, são energias que ficam em volta dele. Isso é complicado. Por quê? Que tipo de pessoas é que tem esse tipo de coisa? Veja, lutadores, seja de MMA, boxe, qualquer tipo de artes marciais que, infelizmente, tomam muita pancada na cabeça, eles podem ter problemas nesta região, sim, seja uma região do cérebro, né, no cérebro ou na estrutura óssea, e faz com que dores aconteçam e eles convivam com essas dores, eles realmente criem esses distúrbios ou qualquer enfermidade dentro do cérebro. Então ele causa realmente essas energias ao redor, demonstrando que existe uma enfermidade. Eu tive um professor muito interessante que uma vez ele estava tratando uma pessoa e descobriu que a pessoa estava com uma energia sobre o fígado. E ele falou, você vai ter um problema no fígado, seu fígado ele vai ser acometido por uma enfermidade. Eu preciso que você faça exames. Mas como é que você sabe disso? Porque eu estou vendo a energia ao redor do seu fígado, uma energia vermelha bem complexa, agindo e começando a demonstrar que o seu fígado está doente. O cara foi e fez exames, o médico disse que não tinha nada, ele foi, tirou um sarro do professor, falou, você é um puta mentiroso, não tem nada disso. Deu, sei lá, 1 mês, 2 meses, a pessoa teve hepatite C e o fígado dele foi consumido por uma enfermidade. Tá? Aí você manda a pessoa tomar no seu cu, porque realmente, assim, existem profissionais e profissionais, tá? Então, quando você vê essas energias agindo sobre o cérebro e agindo ao redor da cabeça, não tem escapatória. Existe sim uma doença, uma enfermidade. Isso pode potencializar para um tumor, isso pode potencializar por qualquer tipo de coisa, inclusive um derrame, uma paralisia do corpo causada por esse sistema nervoso e pelo cérebro, tá? Então, não pode titubear. Infelizmente, nessa época do Bruce Lee e com o corre-corre da vida dele, acho que ele não tinha como ficar fazendo exames e não tinha como correr atrás disso. Então, essas energias que estão ao redor dele, elas são reais. É uma enfermidade causada por ele mesmo. Não é espiritual, não é um obsessor, não são questões espirituais. São somente estruturas da própria natureza dele, ok? Quer dizer que um cara luta lá, toma uma porrada de soco na cara, tem um problema sério no cérebro, é um espírito. Não é! A gente tem que falar isso, porque o que tem de criança me perguntando besteira no box dos vídeos não tem preço, é algo surreal, tá? Tio Spook, e se? Não é um obsessor, é a energia do próprio corpo dele. Tá? Tem que deixar isso bem claro para as pessoas, ok? Tá? Outra coisa, ele tinha, sim, inimigos. Claro que tinha, eu vi ele num vídeo, porra, ele lutava contra 30, contra 40 cara, os caras vinham e plau, 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 plau. Não, isso aí é cinema. Vamos lá. Quando uma pessoa ele torna-se bem-sucedida na vida e ele cresce e demonstrando que ele estava certo, eu estou certo, eu sei o caminho, estou mostrando para vocês que eu estou correto, é assim, as pessoas ficam putas e elas começam a desejar o mal a você, ok? Eu passei por isso também. Como é que você sabe disso, tio Spook? Por 2 pontos. Primeiro, a região das costas dele tem um bloco enorme de energia densa que envolve toda a parte do meio do tórax para a nuca. Isso representa 2 coisas. Quando a gente analisa esse tipo de energia, ele pode representar vícios, como cigarro e bebida, ok? Que abrem o sistema respiratório, fazendo com que ficamos expostos na região das costas a qualquer energia que venha agir sobre nós, cigarro e bebida. Pontos, por exemplo, como depressão, bipolaridade, doenças que envolvem o sistema emocional do indivíduo, desequilíbrios emocionais podem causar esse tipo de energia, e eu já
tratei esse tipo de coisa, já fui chamado em clínicas de psiquiatras e psicólogos para tratar pacientes que eles tinham com essas enfermidades, ok? Já atuei ajudando profissionais da área da saúde com esse tipo, pessoas com esse tipo de coisa, inclusive psicólogos e psiquiatras que estavam passando por isso, tá? Bem como energias que estão conectadas, aí sim, que são as energias do mundo espiritual. O Bruce Lee tem esse bloco nas costas dele, tem. Isso faz com que ele fique exposto a qualquer tipo de energia do mundo espiritual, inclusive a influências de seres, infelizmente, do mundo espiritual sobre ele. Ele tem obsessores conectados às costas dele? Tem. Tem. Veja, se uma pessoa bebe e fuma, ou consome drogas, o corpo de energia já fica aberto e exposto. Por quê? Porque ele está falecendo um órgão, então leia, ele consome cigarro. O cigarro, hoje, pela Organização Mundial da Saúde e pelos outros órgãos da saúde, ele é um puta de um malefício contra a vida. Você perde 20 anos da sua vida, sua expectativa de vida é reduzida a menos 20 anos, para você ter uma ideia, tá? Então, você vai começar a prejudicar o seu pulmão, prejudicar a sua saúde por causa desse vício, você vai causar problemas sérios, enfisema respiratório, né? Problemas de brônquios, problemas de alvéolos, vai causar até problemas cardíacos por meio do ato de fumar. E com isso você gera o quê? Enfraquecendo o órgão, você fica vulnerável, pois o seu corpo de energia vai ser aberto aos seres do mundo espiritual, que é o que aconteceu com Bruce Lee. Ele tem essas energias em volta dele e que são pessoas que querem o mal dele, são pessoas que desejam o mal ao Bruce Lee. Beleza? Tá? Então, existia sim pessoas que poderiam fazer mal a ele e à família dele. Por quê? Não se sabe. Pode ser rixa com relação à vida dele quando ele morava lá no Oriente, antes de ir para os Estados Unidos? Pode. Podem ser pessoas que ele maltratou, podem ser pessoas que ele ofendeu, podem ser pessoas que ele desmereceu durante um set de gravação? Claro que pode. Podem ser até concorrentes dentro dos estilos de Kung Fu e que também queriam ir para o cinema ou tentaram ir para o cinema e não conseguiram ter a mesma fama que o Bruce Lee? Podem. Ok? Então existem essas energias, são obsessores que desejam mal a ele. Tá? Ok, perfeito. Outro ponto que chama bem a atenção, a região do quadril. Ponto da família. Ponto da família do Bruce Lee sempre foi um grande problema. Por quê? Existe uma ruptura junto ao ponto da família. O ponto da família está conectado na região da base da coluna, tá? Que fica na parte de trás, na região do quadril, e ele influencia o sistema renal e hipertensão. O que também justifica as enfermidades aqui. Por quê? Quando acontece de termos o rim acometido e, obviamente, gerando essa hipertensão, pode levar até um derrame e um excesso, obviamente, de carga sobre o cérebro. Esse ponto dele da família possui uma enorme ruptura, o que significa que ele teve sempre problemas familiares em correlacionar famílias. Eu não sei se ele teve uma mulher, duas mulheres, três mulheres, ou teve diversas mulheres e teve outros filhos, porque o ponto da família dele está completamente quebrado, o que poderia também ser a causa do trabalho versus família. Meu trabalho é minha prioridade, minha família é minha segunda prioridade, ok? E com isso ele também gera todas essas enfermidades e, lembrando, quando eu tenho esse bloqueio nas costas e age sobre o triplo aquecedor da coluna, ou seja, impede com que o fluxo de energia transite sobre as costas, na hora que chega a hipertensão e esse fluxo começa a bater sobre esse enorme bloco na região do pulmão, ela não sobe, ela se concentra. E isso pode gerar dores nas costas monstruosas, principalmente na região que envolve a região do umbigo para baixo, podendo causar hérnia, podendo causar dores absurdas na região da coluna, pode causar qualquer tipo de inflamação, e isso eu não sei se o Bruce Lee passou. Então, se vocês conhecem a história do Bruce Lee melhor do que eu, porque eu vi um documentário muito antigo, puta, devo ter visto há 10, 15, 20 anos atrás, sabe?
Se vocês sabem melhor a história do Bruce, vocês, por favor, escrevam aqui no box, tá? Então, esse fluxo de hipertensão, né? Ele não sobe, ele não dá vazão, e isso gera todo esse problema dele de saúde. Então, por favor, se vocês estão passando por isso, prestem atenção em tudo que é dito no vídeo, porque isso pode refletir sobre vocês, ok? Bruce Lee não difere da sua vida ou da minha vida. Todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Feito? Feito. De resto, não existe mais nada assim que chame tanta atenção no Bruce Lee, tá? Vamos ver o Brandon Lee. The process of continuing growth. I started training with my dad really as soon as I could walk. I mean, my dad was a really diligent trainer. He always had people over at the house practicing, friends and students, and that was just how we played at my house, you know. In fact, I remember when I was a little kid, a lot of my friends didn't want to come over to the house because there were always these men out in the backyard screaming and breaking things, you know. That was just part of the cool side. O filho lá fala, quer dizer, os moleques até achavam estranhos ir na casa dele, porque tinha o pai dele que ficava treinando, quebrando as coisas, chutando, ele achava estranho. O Brandon, ele tem uma energia muito curiosa e bem diferente da do pai, mas embora o Brandon foi uma carta marcada desde o começo. E por que eu digo isso? É arriscado tomar esse tipo de posição, hein, tio Spook? Eu sei, meu pequeno gafanhoto, mas eu vou explicar o porquê que ele foi uma carta marcada desde o começo. Mas quer saber? Eu vou explicar na continuação desse vídeo porque vamos ter muito o que falar sobre o Brandon Lee. Então, se você está interessado em saber por que o Brandon Lee foi uma carta marcada, eu vou explicar na continuação desse vídeo. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e nunca substituí-la. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, podem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores desses serviços que são fornecidos. Sim, por que eu cobro? Porque eu não sou espírita, eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode clicar em qualquer um deles e você vai ser remetido às respectivas janelinhas. E aí vocês podem doar os valores, que nos ajuda e muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.